Essas ferramentas vai incluso a manta antiestática, emborrachada e organizadora, que permite que você organize tanto as ferramentas quanto as peças, as partes do celular, para que na hora que você desmontar, você tenha uma ordem para estar montando, né? Você desmonta, coloca as partes, os parafusos, e quando você começar a montar, você vai usando as partes de acordo com o que você desmontou. Ela te auxilia totalmente na sua desmontagem, ela te auxilia na organização das suas chaves aí do seu kit, tá? Todas essas ferramentas aqui estão inclusas no kit. Olá a todos, meu nome é Wilson Santiago. Nesse vídeo do curso de manutenção de celular, eu gostaria de falar para vocês sobre terceirização de trabalhos, tá? Vamos entender qual a importância da terceirização para você que está começando com a manutenção, quais os contras e quais os a favor da terceirização de trabalho, tá? Para você que está começando a manutenção. Mesmo que você tenha todos os conhecimentos para trocar uma tela, para trocar um touch, para trocar um conector, por exemplo, reparo de placa você não consegue fazer. O trabalho mais comum que se terceiriza hoje em dia é a troca da tela, ok? Aqui em São Paulo, por exemplo, tá? Quem tiver interesse, quem for aqui de São Paulo e quiser mais dicas e quiser que eu dê alguns endereços, alguns truques, tá? Eu vou deixar tudo isso lá no meu portal, tá bom? Que é cursos.infonotes.com.br, tá? Quem tiver acesso ao conteúdo lá, eu vou passar o endereço, os contatos das pessoas que eu confio para entregar um aparelho, tá? Porém, eu não posso deixar isso direto no YouTube, porque você sabe que o YouTube nos comentários lá, todo mundo tem acesso, entendeu? Pode ser inconveniente até para os meus parceiros, para os caras que eu confio de entregar um aparelho, tá? E pode ser chato para você também, tá? Então é importante que esses contatos fiquem no local mais reservado, ok? Mas eu vou disponibilizar lá, é só me cobrar. Pode cobrar nos comentários aí ou por mensagem ou pelas redes sociais, que lá no portal eu vou disponibilizar para todo mundo, tá? Bastante atenção aqui então. A terceirização de serviço vai ser útil para você. A troca de tela, por exemplo, você compra uma tela, você paga na tela R$80, por exemplo, uma tela dessa daqui, uma tela paralela do J1 2016, e você paga R$80 e paga mais R$40 na mão de obra para instalar na hora a sua tela. Essa tela mais a mão de obra sai para você por R$120. E aí você repassa isso para o seu cliente a 200, a 250, depende da sua região, depende do seu tipo de cliente, tá? Mas isso é algo que você pode fazer. A troca de tela você já pode terceirizar. Você leva, compra a peça, já entrega para a pessoa trocar para você, tá? E você já vem com o aparelho funcionando, ok? Quais os pontos positivos e negativos disso? O ponto principal positivo é que você agiliza o seu trabalho e você consegue, por exemplo, você que tem uma loja de manutenção de computadores, de notebooks e está muito sobrecarregado, você não vai conseguir dar conta da manutenção de celular e tablet, tá? Então você pode terceirizar alguns serviços para que você consiga dar conta, tá? Eu tenho parceiros há muitos anos, né, que eu chego lá para levar uma placa para eles consertar, os caras estão com 10 aparelhos só de um cliente, tá? 15, 20, pessoas que vêm de São Paulo, do interior de São Paulo, que vêm do Rio de Janeiro, né, que essas partes do Rio de Janeiro aqui mais próximas de São Paulo, de Minas, as partes mais próximas de São Paulo, eles vêm no bate-volta, que é um ônibus que tem aqui em São Paulo que traz turistas para a feirinha da madrugada e para o Brás, e traz os aparelhos, conserta e já leva tudo pronto, tá? Então a terceirização de troca de tela, de troca de conector, de reparo de placa pode ser algo que seja muito útil para você. Eu vou ser sincero que a troca de tela eu nunca usei, tá? Um caso ou outro que eu preciso já trazer funcionando, mas a maioria eu mesmo troco, tá? Troca de conector também aparece muito, e eu consigo terceirizar a troca de conector por um valor muito bacana, que é R$30, e ainda tem 30 dias de garantia, tá? Então, para mim trocar conector na minha loja é muito ruim, porque é balcão e eu trabalho sozinho, toda hora chega um, chega outro, então fica muito ruim para mim fazer esse tipo de serviço aqui na loja, então eu terceirizo, tá? Reparo de placa também eu terceirizo. Por quê? Porque o reparo de placa é algo muito complexo, né? Coisa que eu ainda não tive tempo de me aprofundar, né? Mesmo que eu tenha bastante ferramentas, né? É algo que vai levar muito tempo, e eu, como eu tenho
muitas ocupações, eu trabalho com aulas, trabalho com manutenção, trabalho com clientes externos, trabalho com vendas em loja virtual na internet, então acaba sobrecarregando um pouco, tá? Então tem coisas que realmente não tem como eu parar para fazer. E a terceirização é algo que me ajuda a dar conta de determinados trabalhos, tá? Você que está começando, você pode terceirizar a troca de tela, você pode terceirizar a troca de conector, você pode terceirizar reparo de placa e repassar esse valor para o seu cliente. Ou você pode terceirizar só aquilo que fica mais difícil para você. Por exemplo, o que fica mais difícil para mim? Reparo de placa. Reparo de placa fica muito complicado, eu terceirizo, tá? Eu pago para um rapaz aqui do centro de São Paulo, é um rapaz que mora próximo da minha residência, mas ele tem a assistência dele lá e eu levo direto para ele, não vou nem encher a paciência dele em casa. Já sei onde ele mora, mas nem vou, porque ele é tipo jogador de futebol. Um cara muito bom aqui em São Paulo, muito bem conhecido. Se você está assistindo esse vídeo, você já pode ter ouvido falar dele, né? É muito importante você ter pessoas de confiança para você estar repassando determinados trabalhos, tá? Eu reparo placa na faixa de R$80, tá? De 50, 70 a 80 reais, placas de Samsung, placas de Moto G, né, placas de Motorola. Agora quando é placas de iPhone já é 120, 150, 200, tá? A última placa que eu reparei foi a R$250, uma placa do iPhone 6, tá? R$250 foi bem barato o reparo dessa placa, porque não reconhecia touch de jeito nenhum, tava com problema no conector, era um aparelho novo, né, que tinha acabado a garantia há poucas semanas, né? Então o cliente aprovou o orçamento. Antes desse iPhone 6 era um iPhone 5C, tá? Que estava com problema que não subia sinal de jeito nenhum. Era um aparelho que tinha procedência, não tinha nenhuma possibilidade dele estar bloqueado. O cliente tinha nota, tinha tudo, tá? O reparo custou R$125, eu repassei a R$200 para o cliente nem chorou, tá? Então, o reparo de placa é algo que eu uso bastante aqui na minha assistência, tá? E que pode ser muito útil para você, ok? Repassar, tá? Conector, alguns eu faço aqui, alguns eu repasso, porque às vezes tem 5, 6 conectores para fazer no mesmo dia e os clientes querem tudo para ontem, tá? Então, às vezes acaba sobrecarregando, eu repasso. A terceirização pode ser uma forma de você dar conta de uma quantidade grande de trabalhos, tá? E você também consegue tá repassando, você que está começando, tá? Então você consegue estar repassando muita coisa e tendo seu lucro, ok? Agora eu queria te falar quais os pontos negativos da terceirização, tá? Quando, por exemplo, você tem um problema com uma tela de um cliente, que o botão home, o botão voltar ou o botão de opções não tá pegando, você comprou a peça numa loja, num fornecedor de peça. O rapaz que trocou a tela para você, ele só te vendeu a mão de obra, ele só trocou a tela, tá? Ele não é responsável pelo trabalho. Então você gastou R$40 de mão de obra, ele pode trocar para você novamente, mas você é o único e exclusivamente responsável pela tela, tá? Você que vai ter que resolver, você vai ter que comprar outra tela, né? E talvez ele cobre outra mão de obra, aí você tem que acordar aí, caso tenha algum problema, ele trocar sem cobrar, tá? Mas você precisa cobrar sempre o dobro do valor da peça da mão de obra. Se esse aparelho aqui custa R$80 a tela mais 40 a mão de obra, você tem que cobrar 240 do seu cliente, porque se der algum problema você vai ter que trocar novamente, tá? E isso acontece, ok? Não é sempre, mas acontece, tá? Outro detalhe muito importante é que às vezes você leva um aparelho para trocar o conector. Por exemplo, esse aqui é um J5. Você leva o J5 para trocar o conector e no calor para trocar o conector danifica o microfone que está do lado, tá? Eu tenho uma placa aqui do Moto G, ó. Aqui, ó, eu tenho o conector do Moto G2 e ao lado eu tenho o microfone, ok? Bem ao lado. Deixa eu vir com o zoom aqui. Aqui eu tenho o conector e aqui eu tenho o microfone, tá? Com calor para troca do microfone do conector pode danificar
o microfone, ok? Então é muito importante que a pessoa que está fazendo o trabalho com você, para você, tá? O seu parceiro seja uma pessoa de confiança. E é importante que seja uma pessoa que você pode contar para te ajudar a resolver problemas que podem ter sido ocasionados pela mão de obra, tá? Eu particularmente tenho um rapaz que eu trabalho com ele há uns 4 anos mais ou menos, que é uma pessoa da minha confiança, tá? Eu confio de levar aparelhos para ele, tá? E é uma pessoa que eu indico, ok? Já aconteceu muitos problemas com a gente, já. Mas na maioria dos casos, 99,9 não era responsabilidade nenhuma dele, tá? Então, como é um parceiro de atividade, você tem que relevar algumas coisas, tá? Por exemplo, eu levei um Moto X2 uma vez para trocar o conector e eu não tenho certeza, mas o microfone de ligação não estava funcionando, tá? O Moto X2, ele tem 3 microfones, galera. Então é um telefone muito chato. Ele tem 3 microfones. Então às vezes o de chamada para de funcionar, porque é o que está mais perto do conector, que é o que recebe mais calor, tá? Então eu tive que pedir para ele trocar, tá? E nesse caso, como eu não tinha como ter certeza se foi ocasionado pela mão de obra, tá? Eu tive que pagar para trocar o conector, o microfone, tá? E o cliente reclamou que o microfone estava funcionando, então eu tive que trocar, ok? Então é muito importante você entender que pode ter alguns efeitos colaterais, tá? E pode acontecer que uma falha de procedimento cause um outro problema. Isso não é muito comum, mas em placas, galera, quando você mexe na placa do aparelho, sempre existe um risco de acontecer alguma coisa, de piorar alguma coisa, tá? Tomem bastante cuidado com trocas de conectores que fica próximo do processador, como o caso de alguns Lenovos, que o conector fica na parte superior, perto do processador, tá? Qualquer tipo de reparo em placa tem que ficar ciente para o cliente que pode acontecer alguma coisa e essa placa parar de funcionar, tá? No caso de conector, nem tanto, tá? Mas no caso de reparos de componentes na própria placa, que fica perto do processador, existe um risco. Fazer software, existe o risco da placa parar de funcionar, e reparos próximos ao processador tem risco da placa parar de funcionar, tá? Troca de conector não é muito comum, só em casos de Sony T2, alguns modelos da Sony, alguns modelos da Lenovo, que o conector é na parte superior. Aí existe o risco até na troca do conector, tá? Mas na troca do conector existe o risco de um microfone ou outro parar de funcionar, e isso é algo que você vai ter que trabalhar com um parceiro aí que você tá fazendo a sua terceirização, tá? Porque às vezes pode acontecer, tá? O soprador térmico, ele joga o ar em cima da placa, ok? Porém, o ar quente pode danificar alguns componentes que estão próximos, tá? Isso é algo que você precisa ter em mente, tá? Na hora de você terceirizar qualquer tipo de serviço, tá? Porque quando der algum problema, você vai ter que ter uma pessoa que você consiga conversar e que te ajude a solucionar o problema da melhor maneira possível, tá? Isso pode acontecer e você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Eu espero que vocês entendam, tá? A importância desse vídeo, ok? Veja pra mim, na minha posição. O iPhone 6 estava com um problema que o touch ficava doido, estava com problema na placa, tá? E a tela era original, não estava quebrada. Eu colocava a tela paralela e ficava doido do mesmo jeito. O reparo dessa placa ficaria no mínimo por 800, 700 reais, tá? Eu consegui fazer o trabalho por 280, repassei para o cliente por 450, era um telefone que valia mais de 2.000 reais, então ele nem reclamou, tá? No outro caso, era um iPhone que custava aí uns 1.000 reais, tá? Na época, o reparo ficou 125, eu cobrei 250 do cliente, o cliente aprovou e ficou satisfeito. Então é muito importante você entender que alguns trabalhos você pode estar terceirizando, tá? Você pode chegar à conclusão de que não compensa, de que não vale a pena, de que é melhor não fazer. A escolha é sua, tá? Mas em alguns casos, eu, por exemplo, trabalho numa rua que tem 4 concorrentes. Então eu não posso enjeitar trabalho, tá? Então eu pego e eu desenrolo, tá?
Acontece um problema ou outro, às vezes acontece. Às vezes a placa para de funcionar e eu tenho que dizer isso para o cliente, mas eu explico. Quando o cliente chega na minha loja para trocar uma tela, eu explico: a tela paralela não fecha direito, é isso e aquilo. É bom para você ficar com o aparelho e depois passar para frente logo, entendeu? Não é interessante para você ficar muito tempo, senão seria melhor colocar uma tela original. Eu explico que o reparo de placa tem o risco da placa parar de funcionar, que o problema de reparo de software tem o risco da placa parar de funcionar. Então é importante o cliente estar ciente. Combinado não é caro, tá? Tudo pode ter um risco, tudo é um risco. Colocar o pé na rua é um risco. Pegar o aparelho de um cliente para consertar é um risco. Então, todos os riscos têm que estar explicado para o cliente e você tem que estar ciente na sua cabeça de que pode acontecer algum problema, tá? Então, a terceirização ajuda muito. Eu vejo, por exemplo, o Carlos, que é o cara que faz reparo de placa pra mim, cara, eu chego lá, tem clientes levando 10, 20 aparelhos com sotaque de Minas, com sotaque do Rio de Janeiro, tá? O Carlos é um cara muito famoso aqui em São Paulo no reparo de placa e muito bom mesmo, tá? É um cara que eu confio de levar trabalhos, tá? Tem um outro rapaz que faz trabalhos de conector, às vezes uma troca de uma tela numa emergência pra mim, tá? Às vezes eu preciso viajar e deixo uma pessoa olhando a loja, eu falo: ó, leva pro fulano lá que ele resolve pra mim. Compra a peça, entrega na mão dele, ele troca e você só traz, tá? Pra não confiar numa pessoa, pra não entregar o aparelho de um cliente, um aparelho caro na mão de uma pessoa que tá começando com a gente, que tá aprendendo a trabalhar ainda, às vezes é melhor pagar a mão de obra por fora, desde que você contabilize, tá? Que é R$40 para troca do determinado componente, da troca do conector ou da troca da tela, mais o valor da peça que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu cobro R$60 para troca de conector, tá? Na maioria dos casos eu repasso e pago 30 para o rapaz trocar para mim e repasso para o cliente a 60 e ainda dou 30 dias de garantia. Então isso é muito importante, tá? Então eu espero que vocês compreendam como que a terceirização de serviços pode te ajudar na manutenção do celular, ok? E assim você consegue ganhar o seu dinheiro um pouco menos, mas entra mais limpinho para você, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo aí nos seus grupos do WhatsApp que trabalham com manutenção, tá? Se você está fazendo curso com a gente, tá? Pensa bastante no que eu estou te dizendo. Não esqueça, você que está fazendo o curso com a gente, que está começando, você procura na sua região um centro comercial que vende peças, procure pessoas que terceirizam serviço para lojista, tá? Para que você comece a pensar como que você vai ganhar dinheiro com manutenção com coisas que você ainda não domina, tá? E você já começa a ganhar dinheiro. Mesmo você ainda não dominando determinados assuntos, você conversa com o seu cliente, tá? Porque é uma relação de confiança que você tem com o seu cliente e aí você repassa para ele todos os riscos, tá? E você terceiriza o que não tiver dentro do seu alcance, ok? Até você ter conhecimento para trocar um conector sozinho, para fazer um reparo numa placa sozinho, desde que você tenha isso como objetivo, dominar totalmente o serviço de manutenção para celular, tá? Enquanto você não domina, você vai terceirizando alguns trabalhos, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.